Este ano, a sua maior conquista pode não ser a nível profissional, pode ser a saúde da sua família. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e estamos aqui hoje para falar um bocadinho de check-ups de saúde, do que é que devemos fazer e que pode ser bastante interessante aproveitarmos estes primeiros meses do ano para pôr então a nossa saúde em dia e a prevenção da nossa saúde, das doenças e por isso a promoção aqui da nossa saúde em dia. O início do ano é a altura ideal para fazer aqui um reset à saúde familiar. E não falo só em fazer exames, mas sim em criarmos aqui uma cultura de prevenção, de promoção de saúde, que pode passar a ser uma rotina da vossa família, para que todos os anos, neste início de ano, seja feito um check-up, nem que seja ir ver os dados que temos, se precisamos de repetir alguma coisa ou não. Hoje vamos então falar um bocadinho dos check-ups, o que é que devem fazer em cada idade e vamos então começar aqui por faixas etárias. Primeiro então as crianças e os adolescentes. Este é o momento ideal então para ver a evolução do crescimento da criança. Se tem a pediatra, pode ser uma altura interessante para marcar a consulta anual com a pediatra. Ver então o boletim de vacinas, se está em dia, se não está em dia, se tem que levar alguma vacina ou não. Neste momento, os boletins de vacinas até podem ser através da aplicação do SNS 24, portanto é fácil, nem sequer precisam de ir ver ou ir procurar onde é que ela está, basta um clique na aplicação no vosso telemóvel. Por isso estes reforços são importantes e são se calhar até aquilo que nós pensamos melhor. No entanto, também uma consulta de nutrição, tanto na criança como no adolescente que começa a crescer e começa a precisar de outras necessidades, pode ser bastante importante. A obesidade infantil tem estado a aumentar e por isso ainda é mais fundamental haver aconselhamento nutricional, a perceber numa consulta efetivamente se a criança está ou não está no peso que deve estar e quais é que são as estratégias para melhorar a alimentação, para melhorar então o estilo de vida. E aqui até depois podemos aproveitar esta consulta na criança e no adolescente, portanto nos vossos filhos, para quê? Para que a alimentação em família também acabe por mudar e por sermos então todos mais saudáveis em casa. Entre os 30 e os 50 anos devem então focar-se na prevenção de algumas doenças silenciosas. Há alguns check-ups que podem ser importantes nestas alturas, dou só aqui mais um para além disso. Mulheres também devem ver e ir ao ginecologista, aconselhável pelo menos uma vez por ano, ou então, na pior das hipóteses, 2 em 2 anos, portanto é importante também fazerem esse tipo de aconselhamento. Então, coisas e check-ups gerais que podem fazer para ajudar aqui a prevenir então estas doenças silenciosas. Um hemograma completo, um perfil lipídico, aqui algumas análises de rotina podem ser interessantes para percebermos como é que está o estado geral da nossa saúde, assim como a glicemia em jejum ou então mesmo um painel empático. Portanto, isto podem ser análises de início de despiste de alguma coisa que não esteja a correr bem, por exemplo, a glicemia, para vermos como é que está a diabetes, o colesterol, para também percebermos como é que está o colesterol. Estas são coisas que não dão sintomas, a diabetes dá, já falámos um bocadinho sobre ela, mas, por exemplo, o colesterol alto não dá sintomas, só dá sintomas depois em fase em que não queremos, como infartos, AVCs, portanto é importante despistarmos e conseguirmos controlar o colesterol depois, através, por exemplo, da alimentação, se não forem valores assim muito altos. Controle da tensão arterial. A tensão arterial é bastante importante, porque não dá sintomas. Uma tensão arterial alta às vezes pode dar até dores de cabeça, mas a maior parte das vezes é silenciosa. E por isso é importante ir medindo e percebendo qual é que é. Tensão arterial alta, nós já tivemos um episódio sobre isso, mas pode dar complicações graves como infartos e AVCs. A grande maioria das pessoas que têm AVCs e infartos é porque tinham uma hipertensão arterial não controlada, nem sequer sabiam que eram hipertensos, nem sequer nunca tinham medido, nunca tinham percebido, e depois isso faz com que haja aqui uma restrição de sangue às células e pode haver então infartos e AVCs, pode haver a formação de coágulos, por isso é muito importante, tanto o colesterol como a hipertensão são dois fatores que precisam de estar controlados para não haver estas doenças mais graves. Pronto, e os três específicos por género, como vos falei, da ginecologia, mas aí podem ir à consulta e ver mamografias, Papa-Nicolaus, e no homem PSA ou rastreios da próstata que não sejam de sangue. Portanto, é bastante importante fazerem este tipo de análises de prevenção. Também pode ser interessante, principalmente depois de perceberem que a tensão está alta, ou que o colesterol está alto, tensão alta, devem continuar a controlar para perceber se é uma tendência ou não, e aí devem ir ao médico, pode ser necessário medicar. Se, por exemplo, o colesterol alto ou assim mais borderline, podem marcar uma consulta de nutrição. O nutricionista também vai adequar a dieta e depois podem voltar a repetir as análises para perceber se controlou ou se efetivamente precisam de ir a uma consulta médica para começarem a fazer medicação.
Para os séniores da família, aqui para além dos exames gerais, também é bastante importante perceberem a densidade óssea. Nesta altura acaba por haver alguma perda ali, alguma osteopénia, e por isso é importante controlar e depois fazer medidas que ajudem a aumentar aqui a densidade óssea ou a prevenir que ela baixe. Função renal e também alguns rastreios cognitivos. Também é bastante importante perceber qual é que é o estado cognitivo, isso poderá estar alguma demência no início, e também com estas avaliações do estado cognitivo, que até pode ser, por exemplo, uma consulta de psicologia. Também depois há estratégias de melhorar então o estado cognitivo, assim como há exercícios para o nosso corpo, também há exercícios para a nossa cabeça, portanto é importante despistar e também trabalhar então a cabeça e arranjar aqui um ginásio para a nossa cabeça. Mas aqui está o segredo, não basta só fazer exames, é importante implementar isto tudo num programa familiar e vamos dar então aqui alguns passos que podem seguir para vos facilitar e para também vos ajudar a lembrar qual é que são as alturas em que devemos fazer alguma coisa de saúde e para também termos a informação toda da saúde da vossa família no mesmo local. Estratégia 1, o mês da saúde familiar. Aqui, como referi no início, pode ser bastante interessante utilizarem estes 2 primeiros meses do ano, ou janeiro ou fevereiro, e pensarem: fevereiro vai ser o mês em que vou tratar aqui da saúde em casa e marcar as coisas todas, os check-ups, as consultas médicas, as consultas de nutrição, todas para a mesma altura, portanto, todas para janeiro. Portanto, em janeiro ou fevereiro, ficamos então com esse mês preenchido, se calhar com mais coisas da área da saúde, mas depois, durante o resto do ano, podemos descansar ou então controlar algumas coisas que não estivessem bem, mas pelo menos este check-up geral fica já feito. A segunda estratégia é tentar marcar tudo mais ou menos para a mesma altura. Por exemplo, aqui no MyLab.care, se quiserem marcar uma consulta de nutrição, como falei, pode ser importante em várias fases da vida, venham falar connosco e nós tentamos agendar a consulta e, por exemplo, as análises para o mesmo dia ou para vários familiares ao mesmo tempo. Nós aqui tentamos personalizar, portanto vamos tentar agendar o máximo de coisas possíveis para a mesma altura do dia ou da semana, ou que vos convier melhor. Por exemplo, se querem vir fazer uma avaliação da tensão arterial e também tivemos aqui uma consulta de nutrição, podemos fazer as duas coisas simultaneamente, acabamos por organizar também a nossa agenda de acordo com as vossas necessidades. A terceira estratégia, o kit de saúde doméstico. Temos aqui um episódio também sobre um bocadinho o que é que devem ter em casa, mas aqui reforçar algumas das primeiras coisas. O que é um aparelho de tensão arterial pode ser bastante importante, principalmente em algumas fases da vida. Um termómetro digital e um local onde registrem e anotem todas estas informações da família. Pode ser um local, por exemplo, uma pasta no computador que seja depois partilhada numa cloud por toda a gente, por todos os adultos responsáveis da família, em que esteja os check-ups, as datas das consultas, os relatórios médicos, as análises clínicas. Até podem fazer um calendário com quais é que são as próximas vacinas, quais é que são as próximas consultas. Podem fazer um calendário partilhado e, portanto, terem assim um local onde esteja tudo junto. Vai ajudar aqui a organizar também a vossa dinâmica familiar e assim toda a gente sabe das informações todas. E a melhor notícia, aqui na MyLab.care também temos consultas de enfermagem ao domicílio, bem como análises clínicas ao domicílio. Por isso, se não quer sair de casa ou tem algum problema de mobilidade, basta entrar em contacto connosco, nós agilizamos e marcamos a hora também que for mais conveniente para si, para irmos fazer, por exemplo, análises ou algum penso ou alguma avaliação de tensão arterial. Por isso, não precisa de vir cá, nós também podemos ir ter consigo. Não adie mais o cuidado das pessoas que mais ama. Faça que 2026 seja o ano em que a sua família se torne prioridade. Este foi mais um episódio de 5 minutos de saúde. Já sabe, se quiser fazer alguma marcação, pode entrar em contacto connosco e também pode ir ao nosso site, temos marcações online em mylab.care. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. Siga-nos no Instagram e Facebook e TikTok e aqui também no YouTube. Subscrevam o canal e façam aqui like também neste episódio. Até ao próximo episódio.